Depois de São João da Pesqueira e de Barcelos, o Campeonato Nacional de Trial viajou até Gondomar para a terceira jornada na edição deste ano. Nas instalações ímpares Enduro Code, que juntam elementos naturais e elementos artificiais. Na construção de obstáculos, 3 dezenas de pilotos presentes nas diferentes classes. Há sempre a classe hobby para um primeiro contacto seguro com a modalidade não pontuável de forma oficial, mas uma forma dos pilotos poderem participar também neste tipo de competição. Francisco Abreu Castro aqui com um mau momento, o piloto caiu. Aqui vemos pneus e também construção em madeira, elementos artificiais que se juntam nos diferentes obstáculos que os pilotos tinham que percorrer. Frederico Pinto Coelho e Francisco Pereira foram também jovens pilotos a participar na classe hobby. Aqui vemos o piloto a começar a evoluir no que toca a esta modalidade. É de resto um aspecto importante também no trial. Diogo Pinto de Magalhães, vimos o piloto ali a ultrapassar aquela zona de madeira e aqui a descer a ravina não muito íngreme. Há trajetos diferentes para as diferentes classes. 70 pontos de penalização no total para o piloto Diogo Magalhães. E este é João Manuel Ferreira. Foi ele o melhor dos hobbies. 58 pontos de penalização. Em 7 zonas nem penalizou. Aqui vemos o piloto ultrapassar aquela pedra e aqui na zona dos pneus. 5 pilotos presentes na classe hobby aqui em Gondomar. E agora passamos para os mais novos. Cá vemos na sua O7 12.5 o pequeno Miguel Santos, da classe infantis, um dos 3 pilotos desta classe. Ali sempre muito apoiado e auxiliado pelos mochileiros. A segurança é de resto um aspecto muito importante no trial. Este é Simão Domingos. 33 pontos de penalização, foi o segundo na sua classe. Corre em TRRS 16. E esta é Madalena Cruz, venceu no que toca à classe dos mais novos, infantis. Aqui vemos a piloto a ser motivada pelo mochileiro. 17 pontos de penalização para Madalena Cruz. E passamos para os iniciados, estamos a ver Gustavo Antunes, um dos 9 pilotos desta classe presentes aqui em Gondomar, nas espetaculares instalações Enduro Code, com um nível de dificuldade maior, o que muito agradou, sobretudo, aos pilotos mais credenciados. Este é Gonçalo Santos, ficou na 8ª posição. Estes jovens pilotos, na sua maioria, são da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal. Uma aposta forte na juventude e na evolução da modalidade no nosso país. Este é Henrique Luís, cá vemos o piloto número 48, ultrapassar ali aquela zona de pneus, a ter que penalizar, a colocar o pé no chão para manter o equilíbrio. Este é já Henrique Ferreira, 6º classificado. Ficou atrás de Teresa Schreck, que aqui vemos. Teresa Schreck corre em beta. 23 pontos de penalização para piloto, que aqui teve que colocar o pé no chão para inverter ali o sentido de marcha. Já estamos a ver Gonçalo Antunes. O piloto ficou na 4ª posição. Teve 16 pontos de penalização, não conseguiu um lugar de pódio. Conseguiu o Francisco Schreck, que aqui vemos a passar por baixo desta zona construída em madeira. 12 pontos de penalização para o piloto. Por 12 vezes não penalizou. Ficou atrás de Martim Ferreira, que conseguiu aqui o 2º lugar. Martim Ferreira, que é também 2º no campeonato depois desta ronda. Manuel Inês soma por vitórias as provas realizadas. Aqui o vemos. Apenas 2 pontos de penalização e ambos na segunda volta. Este é Francisco Pinto Magalhães. Já passámos para a classe TR4 com 2 pilotos a representá-la. Francisco Magalhães e Afonso Araújo. Afonso Araújo continua a merecer destaque nesta classe, tem ainda que evoluir Francisco Magalhães e vai acontecer, claro, aqui a receber o apoio essencial dos mochileiros. E confiante a subir esta pequena ravina, apesar de colocar o pé no chão. Afonso Araújo penalizou por 45 vezes. Terminou à frente esta terceira jornada também. Tem sido assim ao longo do campeonato. Afonso Araújo corre em gás-gás. Exemplo do Francisco, é também piloto da Escola de Trial da Federação. E aqui o piloto muito aclamado pelo público nesta confiante subida da zona mais íngreme e escorregadia. De facto, condições únicas aqui nas instalações da Enduro Code, juntando elementos construídos artificiais à natureza já implícita do local
inclusive é uma zona de ribeiro de água, o que muito agrada aos pilotos que gostam de um nível de dificuldade maior. Já estamos na classe TR3 com 4 pilotos presentes. Miguel Garcia ficou no quarto lugar, 105 pontos de penalização. Aqui o vemos nesta zona de pneus com alguma facilidade. E este é o seu irmão Martim Garcia. Ficou no terceiro lugar nesta terceira jornada. No entanto, Martim Garcia é o líder do campeonato, já que conseguiu um primeiro lugar na primeira jornada, o segundo na segunda e agora terceiro na terceira. Continua a liderar com 22 pontos, à frente de Vítor Caçador. Martim Garcia conseguiu o terceiro posto aqui, atrás de Miguel Pereira. Miguel Pereira que é terceiro no campeonato. Aqui o vemos, nesta zona artificial de madeira, 49 pontos para o piloto. Por 11 vezes não penalizou. Aqui com facilidade a ultrapassar aquela zona de pedras. E agora também com confiança esta zona de pneus. Miguel Pereira teve mais 3 pontos de penalização do que Vítor Caçador, que acabou por vencer. Aqui vemos o piloto Vítor Caçador, que assim é já segundo no campeonato, ele que não esteve presente na primeira jornada. É piloto da Trial Motor, corre em TRRS 300. E já estamos na classe de TR2 com Leonor Moreira. A sua prestação aqui em Gondomar foi também uma boa prestação, não conseguiram, no entanto, nenhum lugar de pódio. Leonor Moreira, que está na quarta posição no campeonato depois desta ronda por Gondomar. Ficou atrás de João Silva, que já vemos nas imagens, corre em JGAS, 66 pontos de penalização para o piloto. A sua melhor volta foi a última, com apenas 14 pontos de penalização. Tivemos o piloto com confiança a atacar aquela ravina e a sair bem, apesar do pé no chão da zona de água. E esta é Mariana Afonso. A piloto ficou na terceira posição nesta ronda, ela que ocupa agora o segundo lugar em termos de contabilidade no campeonato. 55 pontos para a Mariana, apenas mais 2 pontos de penalização do que Rogério Castro, que ficou no segundo lugar. Sorriso na cara da piloto. Há este ambiente saudável sempre no campeonato de trial. Rogério Castro fez menos 2 pontos de penalização, então piloto da Motogalos foi segundo. Ele que assume a liderança do campeonato. Tinha vencido as 2 primeiras jornadas. Por 13 vezes não penalizou o piloto. E aqui vemos a evoluir na zona de pneus. Este é o piloto, o mochileiro sempre a indicar a melhor forma de sair das dificuldades criadas pelas zonas de obstáculos. E esta é a Rita Vieira. Esteve ausente na primeira jornada, voltou na segunda, não teve uma grande prestação, mas agora já mostrou as suas competências. A piloto da Raposeira Bubbles venceu aqui esta terceira jornada em Gondomar, corre em Jumatsu 250, 37 pontos de penalização. A melhor volta da piloto foi a terceira, com apenas 6 pontos. Ocupa agora a terceira posição no campeonato e está disposta a lutar pelo título ao longo da edição 2022 do Campeonato Nacional de Trial. Está a piloto com facilidade a ultrapassar esta zona artificial de madeira. Ausência na principal classe de TR1 de novo para Paulo Bala Júnior devido à lesão e por isso apenas 2 pilotos, Filipe Paiva, piloto da Trial Motor, e Diogo Vieira. Venceu Diogo Vieira, tem sido assim. Campeão em título, piloto da Raposeira Bubbles, corre em Jumatsu 300, 30 pontos de penalização. Por 20 vezes não penalizou. A sua melhor volta foi a última, já com conhecimento do terreno. Na volta 4 penalizou apenas 3 pontos. Piloto Diogo Vieira que adorou este circuito da Endurocode. Esta foi uma das poucas vezes em que o piloto penalizou. Foi uma prova bastante boa, gostei muito desta prova. Tivemos zonas dentro de um ribeiro, que é quase uma novidade para Portugal. Normalmente não costumamos ter esse tipo de zonas. No geral foi uma prova bem organizada, correu-me bastante bem, consegui vencer. Tenho que dar os parabéns à organização e à comissão pela prova, uma prova com... Tinha percurso, tinha zonas engraçadas, vários tipos de terreno e era assim que as provas deviam ser em Portugal. Diogo Vieira, campeão em título e para já vencedor de todas as jornadas do Campeonato Nacional de Trial deste ano, foi a terceira ronda aqui em Gondomar, nas ímpares instalações da Endurocode.
Porto Alegre recebeu mais uma vez uma prova do Campeonato Nacional de Supermoto. 32 pilotos responderam à chamada. Informados das regras a cumprir devido ao alerta vermelho em que se encontrava o país, os pilotos iniciaram as mangas debaixo de um calor intenso. Iniciada a primeira manga da classe R12, Fábio Lopes, detentor da pole position, é superado no arranque por David Dias, com Alexandre Cabá muito perto. Fábio Lopes não baixa os braços e, quando tenta alcançar David Dias, sofre uma queda sem consequências, deixando assim o caminho livre para Alexandre Cabá. Ele que, com David Dias, se envolvem numa luta saudável pelo primeiro lugar do pódio. Mais atrás, Gonçalo Ferreira, Edgar Branco e Martim Garcia batiam-se pela quinta posição. Enquanto Ruben Teles, Rui Ferreira e João Silva tudo faziam para não serem o fim da fila. Fernando Santos, piloto 45, aproveitava as escaramuças para cimentar o quarto lugar, ficando agarrado a esta posição até ao final. Fábio Lopes recupera lugares, assumiu o terceiro lugar do pódio, ficando o segundo lugar entregue a Alexandre Cabá e o primeiro lugar a David Dias. Iniciada a primeira manga da classe R12 feminino, o arranque mais rápido coube à detentora da pole position, Filipa Leite, logo seguida de Rafaela Peixoto e Daniela Oliveira. Rafaela Peixoto estava decidida em retirar o lugar cimeiro a Filipa Leite e fez uma prova sempre a melhorar o seu tempo, até que o azar bateu à porta da piloto, sofreu uma queda, conseguindo no entanto recuperar até à terceira posição. Beatriz e Bruna Patrício debatem-se pela quarta posição, enquanto Daniela Oliveira, a conhecida Karma Rider, exercia pressão sobre a Filipa Leite. Filipa Leite, piloto 242, com uma condução muito segura, aumenta a vantagem sobre a concorrência e segura o primeiro lugar do pódio, ficando o segundo lugar entregue a Daniela Oliveira e o terceiro a Beatriz Patrício. A união entre as atletas é uma constante presença nesta classe. Na primeira manga da classe Mini Supermoto, Alberto Gonzalez sai do primeiro lugar da grelha, mas Adelino Petronilho e David Dias arrancam decididos a contrariar essa posição e logo na primeira curva já pressionavam Alberto Gonzalez, seguidos de João Alexandre, Nuno Rego e do veterano Vasco Monteiro. Aqui vemos Adelino Petronilho a saltar bem alto rumo ao segundo lugar do pódio, que conquista sem não mais o largar, seguido de David Dias, João Alexandre e Nuno Rego Júnior. Alexandre Cabá segue aqui isolado na sétima posição, depois de uma saída de pista juntamente com David Dias, que se vê relegado para o quinto lugar. Nuno Rego Júnior mostra as suas qualidades a rolar na zona de terra e vai subindo na tabela, fixando-se no terceiro lugar do pódio. Adelino Petronilho tudo fazia para retirar o primeiro lugar a Alberto Gonzalez, que seguia isolado na frente da corrida, mantendo uma condução defensiva e beneficiando da potência da sua moto. Chegada a hora da primeira manga da classe Rainha Supermoto, que contou com 10 pilotos oriundos de todo o país, foi Sérgio Rego, piloto de Armamar, quem arrancou da primeira posição da grelha, e seguido por Nuno Rego e André Pires, o internacional piloto de Moto E, aqui a aproveitar as características únicas da modalidade para treinar com a sua AJP SM510, a marca nacional, a marcar também presença no campeonato. O experiente piloto Nuno Rego consegue passar Sérgio Rego, que é pressionado por André Pires, e Eduardo Patrício. Mais atrás a luta era entre o rookie Afonso Cruz, Filipe Marques e o veterano Luís Ferreira.
Aqui vemos André Pires a pressionar Nuno Rego, beneficiando da avaria mecânica de Sérgio Rego. Afonso Cruz fazia o que podia para se defender de Eduardo Patrício, mas a experiência levou a melhor, tendo este sido ultrapassado numa zona técnica. André Pires continua na perseguição ao lugar mais alto do pódio, mantendo Nuno Rego sob pressão, que aqui vemos, na zona de terra, que é sempre espetacular de ver. Atletas a curvar com pneus slick, em terra batida, onde a tração é quase inexistente. Nuno Rego sai vencedor da manga, tendo André Pires terminado em segundo e Eduardo Patrício em terceiro. Filipe Marques alcança um brilhante quarto lugar e Afonso Cruz um excelente quinto lugar. Sérgio Rego consegue levar a sua moto à mão até à meta, terminando a prova em 10º lugar. O grupo Motar Novo Millennium e o grupo Boinas Verdes brindaram os presentes com uma exibição de paraquedismo, o que fez as maravilhas do público presente, isto enquanto se preparavam as máquinas para as mangas da tarde. Iniciada a segunda manga da classe R12, David Dias arranca forte e começa a liderar, seguido de Fábio Lopes e Alexandre Cabá. David Dias tudo fazia para descolar de Fábio, mas este mantinha a pressão e Alexandre Cabá seguia de perto o duelo entre os dois, à espera de oportunidade para os passar. Edgar Branco seguia confortável na 5ª posição, enquanto Fernando Santos, em 4º lugar, tentava alcançar Alexandre Cabá. O duelo David e Fábio ganhava furor e aqui vemos Fábio Lopes a atacar a posição de David Dias, que tudo fez para evitar a ultrapassagem, mas Fábio foi eficaz na estratégia que utilizou e passa para 1º lugar. Alexandre Cabá vê a oportunidade e começa a pressionar David Dias em busca do 2º lugar do pódio, mas David defende a posição, terminando em 2º lugar, Alexandre Cabá em 3º e Fábio Lopes, o justo vencedor da manga. A manga de R12 feminino tem um início atribulado. Daniela Oliveira e Rafaela Peixoto realizam um jumpstart e, ao hesitarem, deixam Filipa Leite muito isolada na 1ª posição. Daniela Oliveira cerra os dentes e faz de tudo para alcançar Filipa Leite, seguida de perto de Rafaela Peixoto, Bruna Patrício e Beatriz Patrício. Aqui vemos Bruna e Beatriz numa acesa batalha pelo 4º posto do pódio. Rafaela Peixoto pressiona Daniela Oliveira e ganha a posição, mas a Karma Rider, piloto 27, não se dá por vencida e recupera o lugar, logo de seguida passando a defender a posição a todo custo. Filipa Leite gera a 1ª posição da melhor forma, não cometendo erros de condução e acabando mais uma vez no lugar cimeiro do pódio. Toda a prova teve uma luta intensa pelo 2º lugar entre Daniela Oliveira e Rafaela Peixoto, mas é Beatriz Patrício quem leva a melhor, ao beneficiar da penalização por jumpstart aplicada à Rafaela e à Daniela, ficando com o 2º lugar do pódio, seguida de Daniela Oliveira, Rafaela Peixoto e Bruna Patrício. Segunda manga de Mini Supermoto, David Dias supera toda a concorrência com um arranque fora de série, seguido de Adelino Petronilho, Alberto Gonzalez e João Alexandre, Nuno Rego Júnior e Alexandre Cabá. Alexandre Cabá, Adelino Petronilho e Nuno Rego não conseguem evitar uma zona de terra com muita lama, deixando Alberto Gonzalez livre para recuperar posições e toma a liderança da corrida, seguido de David Dias e João Alexandre. Alberto vai cimentando a 1ª posição, tirando vantagem da tração da sua moto na zona de terra, sendo seguido por João Alexandre,
David Dias, Adelino Petronilho, Vasco Monteiro, Martim Garcia, o piloto de mini velocidade, aqui a experimentar o Supermoto, João Silva, Nuno Rego e Alexandre Cabá, ambos com danos nas suas motos devido à queda no início da manga. Sérgio Rego, embora detentor da pole position, é obrigado a arrancar de último lugar na grelha por decisão da direção da prova, devido ao facto de ter trocado de moto, o que deixava antever uma boa disputa pelos lugares do pódio. No arranque é Afonso Cruz quem leva a melhor, seguido de André Pires e Nuno Rego. Afonso Cruz é o piloto mais novo em prova e, sendo o primeiro ano na classe rainha, rapidamente é ultrapassado pelos pilotos mais experientes, ficando Nuno Rego e André Pires numa saudável escaramuça pelo lugar mais alto do pódio. Mais atrás, Sérgio Rego procura recuperar posições, reinventando trajetórias e levando a melhor sobre os outros pilotos. E assim demonstrou porque é o atual campeão nacional. Hélder Batista, que em perseguição de Daniel Rodrigues, em luta pelo sétimo lugar. Luís Ferreira defendia-se dos ataques de Afonso Cruz. Eduardo Patrício vai ganhando posições, enquanto Luís Ferreira exibe uma condução old school que neste traçado se revelou eficaz, garantindo o quarto lugar. Sérgio Rego, após ter arrancado no último lugar da grelha, volta após volta ganhou posições e garantiu para si o terceiro lugar do pódio. André Pires e Nuno Rego digladiavam-se pelo lugar cimeiro do pódio, dando um excelente espetáculo ao público presente na prova. Saindo Nuno Rego vitorioso, André Pires em segundo lugar e Sérgio Rego em terceiro. A dificuldade principal foi o calor. Ontem também fez muitíssimo calor, hoje também já é um bocado prova física mais que de condução. Mas sim, correu tudo da melhor maneira, vencendo as duas mangas e estou muito satisfeito e logicamente muito contente. O campeonato segue para o centro do país, pelas mãos do Motoclube Coimbra, na pista citadina de Montemoro Velho.